Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Toque Nunca Mais. Aqui eu ensino qualquer pessoa que sofra com toque a livrar-se de todos os seus sintomas de forma definitiva. Meu nome é Antônio Coelho, eu sou totalmente curado do toque e assim como eu, qualquer pessoa também pode, inclusive você. O tema de hoje é EPR. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que isso, Antônio? O que essa música tem a ver com toque? Cara, toque, o combate ao toque é um ato de fé. Pura e simplesmente, de todas as ferramentas mentais e emocionais e quaisquer que sejam, o componente mais importante no combate ao toque é um negócio chamado fé. E a prática do EPR, que é o núcleo, uma ferramenta extremamente importante no combate ao toque, ela basicamente é alimentada pela fé. O cara que salta de paraquedas, ele salta acreditando que o paraquedas vai abrir. Uma pessoa com toque que pratica o EPR, ela pratica o EPR acreditando que o paraquedas vai abrir também. É bem assim. Primeiro, para começar, para contextualizar vocês, eu quero que vocês saibam o que é EPR. Muita gente aqui provavelmente não sabe o que é, ou sabe o que é e não praticou da forma mais adequada. EPR, para começo de conversa, é algo que tem que ser praticado da hora que você abre os olhos de manhã até a hora que você vai dormir. E isso não te impede de trabalhar, não te impede de passear, não te impede de fazer nada. É alguma coisa que tem que ser feita concomitantemente com o seu dia a dia. Você não para a sua vida para praticar EPR da hora que acorda até a hora que você vai dormir. Negativo, presta atenção. Você não para a sua vida para praticar o EPR da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você não precisa mudar a sua rotina para praticar o EPR da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. O EPR é uma bênção. O EPR é uma bênção e para que ela funcione, você tem que ter fé. Aquela fé que faz com que você deixe de lado a recompensa de curto prazo para conseguir a recompensa de longo prazo. O padre, na igreja, ele deixa de lado a recompensa de curto prazo, por exemplo, de fazer sexo, que é uma das coisas mais fundamentais, uma das necessidades mais básicas do ser humano, com a fé de alcançar o prêmio da vida eterna, da realização do seu trabalho divino. Ele abre mão do prêmio de curto prazo, que é o sexo, pelo prêmio de longo prazo. Então, é um ato de fé. Sempre que você deixa, sempre que você deixa a recompensa de curto prazo de lado, em troca de uma recompensa de longo prazo, isso é um ato de fé. Quando você deixa de comer um brigadeiro, com a expectativa de daqui 3 meses estar um pouco mais magro, isso é um ato de fé. Você deixa a recompensa de curto prazo do açúcar de lado para conquistar a recompensa de longo prazo, que é mais saúde, menos peso, etc. Quando você vai para a academia, você deixa a recompensa de curto prazo, que é ficar no sofá assistindo Netflix, para você ter recompensa de curto prazo, que é ter eventualmente um corpo mais flexível, um corpo mais saudável, uma mente mais sadia, uma vida mais equilibrada. Então, para começo de conversa, o EPR é um ato de fé. Você deixa de lado recompensas de curto prazo para alcançar recompensas de longo prazo. E um ato de fé significa que você acredita que aquilo dá resultado.
Uma vez que você acredita que aquilo dá resultado, você supera o medo, você supera a angústia, você supera a ansiedade, você supera todas essas angústias, todas essas ansiedades, todos esses medos que você alivia no curto prazo em troca da paz de espírito de curto prazo. Que paz de espírito de curto prazo é essa? A paz de espírito de curto prazo, que é a cura do toque, de longo prazo, que é a cura do toque. A cura do toque é uma paz de espírito de longo prazo que você alcança se você praticar o seu trabalho corretamente. E se você não pratica o seu trabalho corretamente, atendendo todas as demandas do toque, você está, à medida que você atende as demandas do toque, você está buscando recompensas de curto prazo, que são aqueles alívios de ansiedade, alívios de medo, alívios de desconforto, urgências para fazer alguma compulsão física. Então vamos deixar bem claro isso. O EPR é uma atividade de fé. É muito importante que vocês entendam. EPR, exposição e prevenção de resposta. O que é exposição? A exposição é o gatilho que desperta seu medo, ou desperta sua ansiedade, ou desperta seu desconforto, ou desperta sua urgência para executar algum procedimento compulsivo, seja ele físico, seja ele mental. Uma pessoa que tem puro ó, por exemplo, que são os pensamentos intrusivos e compulsivos, que são respostas às obsessões, as obsessões que são os pensamentos automáticos. Essas obsessões que são os pensamentos automáticos já são o seu gatilho. Esse pensamento automático ele vem do nada, no meio de qualquer coisa que você eventualmente esteja fazendo, esse pensamento automático vem do nada e desperta, e aí você responde com uma compulsão. Porque assim, quando você tem puro ó, que são os pensamentos intrusivos, o pensamento intrusivo vem, você responde com ruminação. E quando você responde com ruminação, demonstrando medo, com ansiedade, com incertezas, com inseguranças, com angústias, quando você pratica essa resposta, você não está fazendo a prevenção de resposta. Então, os gatilhos são episódios que acontecem internamente ou externamente que despertam em você a necessidade de resposta. Quando é um pensamento intrusivo, a resposta compulsiva é a ruminação. Quando é intolerância e incerteza, por exemplo, a resposta é pesquisar no Google para tirar uma dúvida, perguntar para um colega do lado para tirar uma dúvida de algum questionamento que apareceu. Você está trabalhando, você enviou um e-mail. Se você volta na caixa de e-mails enviados para conferir se o e-mail foi realmente enviado, você não tolera a incerteza de se o e-mail foi enviado ou não. Cara, uma pessoa normal envia um e-mail, acabou, o e-mail está enviado. Não volta atrás, não volta na caixa de e-mails enviados para verificar se o e-mail foi realmente enviado. Quem tem toque volta. Eu tinha isso. Quando eu comecei a trabalhar lá antigamente, eu fazia isso. Eu voltava na minha caixa de e-mails, qualquer e-mail que eu enviava, eu voltava na minha caixa de e-mails enviados para verificar se o e-mail foi realmente enviado. Quando eu volto para verificar, eu estou demonstrando intolerância à incerteza. O envio do e-mail é o gatilho. A resposta de voltar a verificar, decorrência da minha intolerância a incertezas, faz com que eu volte para checar. Então, o que acontece? O que é o EPR? Vou dar um exemplo, vou fazer hipoteticamente, vamos falar como se fosse do e-mail. Quando eu envio o e-mail, é disparado o gatilho mental em cima de mim. A prevenção de resposta é, apesar da minha necessidade extrema de conferir a caixa de e-mails enviados,
apesar da necessidade extrema de fazer essa conferência, se eu não confiro, eu estou executando a prevenção de resposta. A ansiedade sobe. E eventualmente sobe muito, dependendo do meu nível de toque diante dessa circunstância. Porque as pessoas que sofrem com toque têm níveis de ansiedade diferentes, dependendo do gatilho que ela está sendo impactada. Eventualmente o gatilho de conferir se o e-mail foi enviado pode não ser tão intenso, mas se você manda um e-mail para o diretor da sua empresa, o gatilho para você conferir se o e-mail foi enviado ou não, até para reler o e-mail, esse gatilho sim, esse gatilho provavelmente vai ser um pouco mais intenso. Se você vai deitar e confere o alarme do relógio 5 vezes para ter certeza que o alarme está ativado, se você vai deitar, deixa 3 alarmes ativados e confere todos eles todos os dias antes de deitar, ir deitar é um gatilho. E se você não confere se o alarme está marcado, isso gera ansiedade. A prevenção de resposta é você não conferir. Ativa o alarme, deixa em cima do seu criado mudo e não confere. A não conferência é uma prevenção de resposta. Não conferir se a porta está trancada é uma prevenção de resposta diante do gatilho de saber que a porta da sala, da rua, eventualmente não está trancada. A hora que você vai trabalhar. Você sai de carro de manhã, está lá na esquina e vem a dúvida, a intolerância e a incerteza, vem o toque, vem a compulsão. O pensamento obsessivo é a dúvida se você trancou o portão da garagem ou não, se você acionou o controle remoto da garagem ou não. Se você acionou ou não o controle remoto do seu portão, é uma dúvida. O gatilho é você sair de casa logo de manhã. Você está 2 esquinas de casa, vem a dúvida. Aí qual que é a compulsão? A compulsão é voltar. Se você volta, você tem um alívio imediato. A tua ansiedade vai a 0. Do que você chega no portão da sua casa e tem certeza que a garagem está fechada, que alívio. O mesmo alívio de quando você quer comer um pedaço de bolo, a hora que você come, que alívio. Ou a pessoa que gosta de beber, a hora que toma uma cerveja, que alívio. Só que se você faz isso, você pode ter certeza, cara, você pode ter certeza, outras compulsões virão. E quanto mais você pratica compulsões com a expectativa de alívio de ansiedade, a ansiedade cai. E com quanto mais frequência você pratica compulsões, mais frequência vai acontecer de pensamentos automáticos ficarem presos na sua cabeça. E com quanto mais frequência isso acontece, quanto maior a frequência de pensamentos obsessivos ficarem presos na sua cabeça, maior vai ser a frequência, a incidência e a intensidade de compulsões. E quanto mais você pratica uma compulsão, maior a intensidade da necessidade de praticar essa compulsão. O E do EPR é a exposição. O E do EPR é o que provoca a sua necessidade de praticar algum comportamento, seja físico ou mental. Mental, por exemplo, seria uma ruminação. Se você sai de casa e lembra que o portão pode estar aberto, isso é o E da exposição. Se você não volta, aí estamos fazendo o componente prevenção de resposta. Porque só a exposição, sem prevenção de resposta, só piora a sua situação. Então, naquele momento você é exposto e quando você faz a prevenção de resposta, você está dando uma mensagem para o seu subconsciente de que aquilo não é mais perigoso, de que aquilo não te gera mais ansiedade, que aquilo não é mais tão importante assim. Uma vez que o seu subconsciente começa a entender que aquilo não é mais tão importante assim, seu subconsciente reduz a frequência de enviar isso para você. Reduz a frequência e reduz a intensidade do medo, ou da urgência, ou da angústia, ou do desconforto para praticar aquela compulsão. Então, à medida que você
faz a prevenção de resposta às exposições, às urgências. Você está sinalizando para o seu subconsciente que aquilo não é tão urgente assim, que aquilo não é tão grave assim. Agora, uma coisa importante, o EPR não pode ser praticado 1 hora por dia só. Tem gente que vai no terapeuta, o terapeuta passa as instruções. Olha só, você vai fazer EPR comigo aqui por 1 hora, eu vou te expor a coisas que te colocam medo. Vou te expor a coisas que te colocam medo, e aí você vai para casa e pratica EPR 1 hora por dia. Algumas pessoas têm, por exemplo, medo de faca. Elas acham que vão pegar essa faca, se pegar uma faca vai matar algum familiar. Aí o terapeuta manda você fazer a seguinte exposição intencional, porque existe o EPR intencional e o EPR não intencional. Se você tem puro O, que são pensamentos obsessivos e ruminações, você está praticamente 24 horas por dia exposto às causas do seu toque. Você está 24 horas exposto às exposições, vamos dizer assim. Se você está 24 horas por dia exposto aos seus gatilhos, você não precisa da exposição intencional. Agora, uma pessoa que tem medo de dirigir, se ela não fizer a exposição intencional, porque ela não dirige mais, ela não vai se recuperar desse medo de dirigir. Uma pessoa que tem medo de machucar alguém, se tem uma faca por perto, aí o terapeuta vai e pede assim, olha, você vai ficar 1 hora por dia com essa faca na mão. Resista às compulsões. É claro, você vai ter se você fizer isso todo dia, 1 hora por dia, você vai ter um pouco de redução no seu medo de machucar alguém. Mas e os outros toques? Ninguém tem um toque só. Os outros toques continuam. Então o segredo, presta bem atenção, o segredo não é atacar um toque de cada vez. Não ataque um toque de cada vez. Porque se você tiver 30 temas e você conseguir resolver 10, não vai sobrar só 20. Vai ter 30 ou 40 de novo, porque à medida que você alivia um sintoma do toque, outros surgem, e outros surgem, e outros surgem. Quantas vezes você aqui, que está me assistindo, não teve, por exemplo, uma ansiedade terrível de conferir o trinco da maçaneta do quarto? E você jura que se você resistir essa última vez, você nunca mais vai ter essa compulsão. Se você eventualmente por 1000 vezes resistir à compulsão de conferir a maçaneta, se está fechado ou não o quarto corretamente, você pode até eventualmente se livrar dessa mania de conferir o trinco. Mas outras manias virão, outros toques físicos virão, outras compulsões de repetições físicas virão. Não adianta, lê do engano. A vida segue e outros toques ocupam o lugar. Você tem aquela mente com tendência à preocupação excessiva. Se você consegue se livrar de um toque, outro volta. Então o que eu faço, Antônio? Esqueça atacar os sintomas do toque um de cada vez. Tem gente que pratica hierarquia, né? Chega no terapeuta, o terapeuta fala assim, coloca no papel todas as suas compulsões, da mais fácil de resistir até a mais difícil. Aí o terapeuta fala assim, olha, você vai para casa essa semana e você vai resistir a primeira compulsão da sua lista, você vai resistir 100% das vezes a semana toda. A semana que vem você volta aqui e a gente vê o resultado. Aí você chega no terapeuta na semana seguinte e aquela compulsão fica mais fácil de resistir. Aí você vai na semana seguinte para a segunda compulsão, e na semana seguinte para a terceira compulsão, e na outra para a quarta compulsão. Eventualmente você conseguiu, depois de 3 ou 4 meses, se livrar daquelas 4 compulsões. Aqueles 4 gatilhos que despertam 4 comportamentos compulsivos, sejam mentais ou físicos, aqueles 4 gatilhos
eles eventualmente param de causar ansiedade em você. Eles eventualmente param de causar angústia, desconforto ou medo. Só que se você tinha 20 toques na lista e você resolveu 4 na sua hierarquia, quem de vocês acha aqui que vai ter só 16? De 20, né? Acho que eu falei 20. Quem de vocês aqui acha que vai ter só 16? Negativo. Vai ter pelo menos 20 de novo, porque brotam outras compulsões, brotam outros sintomas, brotam outros toques, sejam mentais, sejam físicos. Eu tenho certeza que quem está aqui comigo já passou por isso. Se livra de um toque, mas vem outro. E se livra de outro e vem outro. Então, Antônio, o que eu faço, cara? O que eu faço? Vou ficar a vida inteira matando toque? Um de cada vez, um de cada vez, um de cada vez? É igual o cachorro correr atrás do rabo. Não alcança. Não alcança. Cara, eu vou contar um segredo para vocês. Não conta para ninguém, hein? Vocês querem saber o segredo de combater o toque? Vocês querem saber qual é o segredo de se livrar do toque definitivamente para sempre? Zipo, zap, zero. Esqueçam hierarquia. Esqueçam matar um toque de cada vez. Ou esqueçam praticar EPR 2 horas por dia. Esqueçam tudo isso. É balela, é bobagem. Não sei quem foi o maluco que inventou essa porcaria. Não funciona. Definitivamente não funciona. Eu te garanto. Em vez de você atacar os toques, as compulsões, os sintomas com EPR, um de cada vez, em vez de você praticar prevenção de resposta, sintoma por sintoma. Sintoma A, vou praticar prevenção de resposta a cada exposição por 3 meses, até aquela exposição deixar de me incomodar, até eu ficar habituado com aquela exposição e eu desenvolver um novo hábito, que é um hábito onde não tem, assim, eu estou habituado hoje a responder a uma exposição com ansiedade. À medida que eu deixo de responder aquela exposição, praticando a prevenção de resposta do EPR, uma vez que eu deixo de praticar aquela compulsão, eu me habituo com a nova resposta. É igual escovar dente. Se você escova o dente todos os dias por 30 anos, você está habituado a escovar os dentes todos os dias. Você não esquece. Se você está habituado a tomar banho todo dia de manhã, você está habituado, você não esquece de tomar banho todo dia de manhã. Se você está habituado a jantar à noite, sempre quando chega em casa, é um hábito. Se você se habitua 3 meses treinando a prevenção de resposta a algum gatilho qualquer, a alguma exposição qualquer, se você se habitua com essa nova resposta, apesar de no começo ter muita ansiedade, aos poucos a ansiedade vai reduzindo e você vai se habituando com a nova resposta. Você vai se habituando com o novo comportamento. Agora, se você faz isso um toque de cada vez, à medida que você se habitua com um dos seus sintomas, outros brotam. Eu te garanto, se você quiser, se você duvida de mim, se você nunca praticou hierarquia, experimenta. Tenta combater um sintoma de cada vez. Quando você chegar no 10º, você me conta quantos sintomas você tem na lista. Se você tinha 20, experimenta matar 10, um de cada vez, se vai sobrar 10, eu aposto R$1 milhão com vocês. Não vai ter só 10, vai ter pelo menos 20 de novo, ou 25 ou 30. O caminho não é esse. O caminho é outro, completamente diferente. A prática da hierarquia é balela, não funciona. É claro, é melhor que nada. Você consegue levar uma vida um pouco mais próxima da vida normal se você praticar hierarquia o resto da vida. Porque hierarquia é o seguinte, não vai te curar. Então eu suponho que você vai ter que praticar isso para o resto da vida. Junto eventualmente com medicamentos. Caso você esteja num psiquiatra também, um psicólogo mais um psiquiatra. Você vai praticar isso para o resto da vida, vai tomar remédios para o resto da vida, porque você nunca vai ficar curado. Começa com a crença de que o toque não tem cura.
Bom, se o toque não tem cura, você quer pelo menos aliviar seus sintomas. Então eu vou tomar ansiolítico, vou tomar antidepressivo e vou fazer hierarquia, que é listar todos os meus sintomas de toque e atacar um de cada vez. Só que quando você chega no teu 20º sintoma, a hora que você vai comemorar que acabou, a hora que você faz a lista de novo, tem 40. Não funciona. Então, como é que não fica crônico desse jeito? Tomando um remédio e fazendo hierarquia, se você viver 200 anos, você vai ter toque por 200 anos. E se você tem a crença, tem a fé de que não tem cura, você não vai se curar. O EPR, de fato, de verdade, genuíno que funciona, é um ato de fé. Lembra do que eu falei no começo desse vídeo. É um ato de fé. Então vamos lá, vamos mudar todo o paradigma, vamos virar de ponta cabeça o EPR tradicional. O EPR você não mede, você não trabalha por sintoma, você trabalha por tempo. Acordou? Começa a medir a cada 3 horas quanto tempo que você pratica comportamento compulsivo, seja mental, seja físico. Começa hoje. Se você está assistindo esse vídeo à noite, vai deitar, começa amanhã cedo. Abriu os olhos de manhã, começa a anotar, seja num caderno, seja no aplicativo do celular. Começa a anotar a cada 3 horas quantos minutos você praticou compulsão, seja compulsão física, seja compulsão mental. E vai de 3 em 3 horas, anotando. Hoje, meu primeiro dia de EPR por tempo, não EPR por itens. Por isso que hierarquia não funciona, eu te garanto. EPR por tempo. O tempo que você pratica qualquer compulsão, todas elas. 3 horas tem 180 minutos. Pratiquei compulsão por 160 minutos. Cara, tá tudo bem. Amanhã você começa a praticar 155 minutos. Você tem que colocar um objetivo. Você tem que medir e colocar metas. Medir e colocar metas, igual um atleta. Mede e coloca meta. Mede e coloca meta. Mede e coloca meta. Cara, eu ajudo muita gente a se livrar do toque de forma definitiva. Você também pode. Vamos lá. Mede e coloca meta. Mede e coloca meta. Amanhã você vai ruminar ou praticar comportamentos compulsivos físicos por 155 minutos. Depois de amanhã, 150. No outro dia, 145. Eventualmente você cai para 100 minutos a cada 3 horas. Em média, também não vai querer ser preciso. Se você querer ser muito preciso nas anotações, isso vira um outro tema, vira uma outra compulsão. Tem que ser mais ou menos. Hoje, em média, mais ou menos, eu combinei ou pratiquei compulsões físicas por 130 minutos. Amanhã eu vou tentar praticar 135. Cara, na pior das hipóteses, se você pratica ruminação ou compulsões físicas 3 horas a cada 3 horas e você reduzir 1 minuto a cada 3 horas, hoje eu pratico 180 minutos de compulsão, amanhã 179, depois de amanhã 178. Em 180 dias você está zerado, livre, zipo, zap, acabou. Cara, é claro que a vida real não funciona assim. A gente sabe que a gente tem recaídas. Mas se ao longo das semanas e ao longo dos meses você tiver mais avanços que retrocessos, eventualmente em 6 meses, 8 meses, 10 meses, se você for muito aplicado, 4, 5 meses, você zera os seus sintomas. Cara, você tem noção do que é ficar livre dos sintomas para sempre? Você zera. Uma vez que você zere os seus sintomas, cara, continua monitorando por 2, 3 meses, anotando por 2, 3 meses. Cara, 0, 0, passa mais 30 dias, 0, 0, 0, 0. A sua mente começa a se adaptar com a nova realidade. A sua mente começa a se adaptar com a nova situação. É uma mudança física no cérebro. O cérebro da gente ele é flexível.
ele não é fixo, ele não é pedra, ele não é metal, não é chumbo, ele é flexível. À medida que quando você muda comportamento, mudanças de comportamento impactam na estrutura física do seu cérebro. Presta atenção, mudanças de comportamento impactam na estrutura física do seu cérebro. Se você pratica atividade física intensamente, existe um negócio chamado neurogênese. Nasce neurônio na sua mente. Se você começa a estudar um novo idioma e aprende inglês, por exemplo, a região do cérebro responsável pela comunicação, ela fica mais forte, ela cresce, ela aumenta efetivamente, ela aumenta de tamanho, e se você fizer um exame, aqueles exames, não me recordo o nome agora, que você mede a movimentação do cérebro, você consegue perceber aumento de tamanho nas regiões responsáveis pela comunicação e você consegue ver aumento de fluxo de sangue oxigenado lá dentro, aumento do fluxo de elétrons lá dentro. Então presta atenção, mudança de comportamento impacta fisicamente no seu cérebro. E uma vez que você começa a praticar EPR e zera os seus toques, o seu cérebro fisicamente já não é mais o mesmo, ele muda. E depois de 3, 4, 5 meses, vai consolidando o novo comportamento. Você vai consolidando, você vai ficando cada vez menos sensível às ansiedades, às urgências, às angústias, a necessidade de cometer alguma compulsão, seja física, seja mental, na forma de ruminação. Cara, espero que eu tenha trazido para vocês uma mensagem de fé e de esperança. Mais uma coisa, quando você pratica o EPR, a tua ansiedade sobe muito. Numa escala de 0 a 10, vai para 13, 14. Você fica morrendo de medo. Sabe aquele medo de quem vai pular de paraquedas a primeira vez? A pessoa pula com a fé de que o paraquedas vai abrir. Cara, pratique o EPR, resista à compulsão e tenha fé de que lá na frente a sua ansiedade vai diminuir. Eu garanto para vocês, eu garanto, qualquer um pode. Da mesma forma que uma pessoa salta de paraquedas pela primeira vez na vida, com a fé, é pura fé de que o paraquedas vai abrir. Tenha fé que lá na frente, aquela exposição, aquela ansiedade, quando você não pratica a compulsão, hoje é muito intensa, a primeira vez é muito intensa, mas acredita no Antônio, acredita em mim. Daqui 30 dias, essa ansiedade vai ser menor. E essa necessidade de praticar a compulsão não vai te acompanhar para o resto da vida. Não vai te acompanhar. Esse tema não vai te acompanhar. Esse pensamento compulsivo não vai ficar com você até os seus 90 anos de idade. Não vai. É fé. Tenha fé. Fé é fundamental para sucesso em qualquer coisa na vida. E não vai ser diferente para o toque. Superar o toque é um ato de fé. Acredite, a ansiedade vai diminuir. Acredite, aquele pensamento não vai te acompanhar para o resto da vida. Tenha fé. Tenha fé e não desista. Não desista. Não desista. Seja um indesistível. Venha fazer parte do meu time, do nosso time. Seja indesistível. Todo mundo que está livre do toque compõe um grande time de pessoas indesistíveis. Tenham uma boa noite, vejo vocês amanhã.